Olá a todos e a todas que nos assistem. Em primeiro lugar, eu gostaria de agradecer a gentileza do convite do Grupo DOC para fazer essa apresentação sobre excelência em medicina. Na verdade, esse é um editorial do American Journal of Surgery que me chamou muito a atenção, tanto pelo título, Excelência em Medicina, quanto pelo subtítulo, sendo o melhor médico que você mesmo pode ser, ou seja, não o melhor médico do que ninguém, e sim melhor médico do que você mesmo ao longo do tempo. E esse é um processo continuado de aprendizado, e nesse artigo existem tópicos onde essa evolução contínua em busca da excelência devem ser alicerçados, devem ser baseados. O primeiro tópico é este: os melhores médicos têm mentores, né? São aqueles professores, aquelas pessoas que nos inspiraram ao longo da vida, não só pelo que nos transmitiram de conhecimento, mas também e principalmente pela sua postura, pela sua atitude humana com os nossos pacientes, com os pacientes que à época eram deles, né? E que ao ver a atitude deles nós tivemos essa inspiração e que nos norteia. Outro tópico importante, as habilidades técnicas na medicina e o conhecimento científico, sim, são muito importantes, mas não são suficientes. Além dessas habilidades técnicas e do conhecimento científico, há que se ter um bom senso, há que se ter uma atitude humana e próxima dos nossos pacientes, para que esse conhecimento seja aplicado sempre da melhor forma, focando sempre no paciente. Os melhores médicos focam no único e exclusivo objetivo da sua ação e do seu conhecimento, que é o benefício e o que pode ser feito pelos pacientes. Lembrando que também os nossos tratamentos e as nossas terapêuticas não podem, ou pelo menos não deveriam, prejudicar o paciente, tá? Na especialidade que eu exerço, que é a cirurgia, existe um potencial de risco bastante significativo em todo e qualquer procedimento. Então, nós sempre devemos focar inicialmente em não prejudicar o nosso paciente. O atendimento, ele pode sim ser lento, ele tem que ser atencioso, ele tem que ser focado no paciente, mas o pensamento tem que ser rápido. E enquanto nós estamos atendendo, nós já temos que pensar e focar naquilo que nós temos que fazer em relação à nossa atitude terapêutica, à nossa conduta terapêutica no paciente. Às vezes, isso torna ao paciente ou ao familiar que está junto a impressão de que atender é fácil. E os melhores médicos têm essa habilidade de fazer o paciente entender que ele não está tendo dificuldade com aquele atendimento. Mas isso, na verdade, é uma impressão no sentido de que, durante o atendimento, o foco total é naquela pessoa, naquele indivíduo que está ali na frente. Nós atendemos pacientes, mas nós também temos que ser pacientes. Nós temos que dar tempo a que o paciente ou ao familiar expresse a sua dúvida, a sua angústia, o seu medo, o seu sintoma. A história clínica, ela nunca ou ela dificilmente é focada apenas em condutas e critérios objetivos. Existe todo um contexto familiar, existe todo um contexto pessoal que é trazido durante o atendimento, e esse contexto é igualmente importante, tem uma importância igual à história clínica, ao conjunto de sinais e sintomas, e eles têm que ser, sim, ouvidos com bastante paciência e com bastante atenção. A presença de uma equipe, ela se torna fundamental durante a nossa carreira. Nós, em geral, assumimos uma abrangência de atividades bastante grande e nós, ao longo da vida, acabamos formando uma equipe que nos ajuda, que nos auxilia, que nos apoia. E essa equipe, ela tem que estar sendo constantemente motivada. Essa motivação vem através de conhecimento, através de ensinamento e através da participação ativa, de ouvir a opinião do time, de trocar ideias, de estimulá-lo constantemente a participar
do trabalho, do dia a dia e da melhoria contínua, no sentido de empoderar essa equipe e no sentido de fazer com que todos cresçam juntos. Essa é a ideia e esse é o foco da motivação de um time. Os melhores médicos, e parece uma obviedade, mas é importante que se digam, apreciam e gostam do trabalho. Daí a designação do ser médico, né? Nós dificilmente estamos médicos, né? Nós somos médicos. E essa atitude, ela tem que ser cada vez mais desenvolvida pessoalmente, no sentido da nossa postura, no sentido da nossa atenção ao paciente, entendendo que de nós o paciente espera muito e o paciente espera também a solução dos seus problemas. Então, é muito importante, assim como também é muito importante sabermos dos nossos limites. Não propormos ao paciente tratamentos aos quais nós ou não estamos habilitados, ou se estamos habilitados, não possuamos a expertise suficiente. Todos nós temos os nossos limites e isso é absolutamente normal, não há problema nenhum disso. Nós temos áreas onde nós transitamos e conhecemos melhor e áreas onde isso não é verdade. Sabendo dos nossos limites, nós vamos poder orientar melhor o paciente, nós vamos poder conduzir melhor a situação e, retornando àquele critério anterior, não prejudicar o nosso paciente. Os melhores médicos também aprendem dos seus erros, das suas decisões equivocadas e fazem questão e gostam de compartilhar o seu conhecimento. O conhecimento não é da alçada exclusiva do médico, né? Ele deve ser compartilhado com a sua equipe e com todos aqueles com quem o colega conversa e procura transmitir, na medida do possível, tudo aquilo que adquiriu ou acumulou de conhecimento ao longo dos anos. É muito importante a construção de um relacionamento com o paciente, que deve transcender apenas o aspecto técnico, o aspecto médico ou do seu procedimento. Enfim, esse relacionamento ele tem que ser construído com base em confiança mútua, com base em disponibilidade de ouvir todo aquele conjunto de sintomas, todo aquele emaranhado, né, de todo aquele contexto familiar, as inter-relações pessoais. Isso chama-se construção de um relacionamento. E os melhores médicos, eles não só atendem os pacientes, mas eles também se relacionam com eles no sentido de construir um desses pilares de base de confiança. A gratidão e a humildade são conceitos e critérios muito importantes na vida de praticamente todos os profissionais e de todos os seres humanos. E na medicina isso não é diferente. Nós temos que ser sempre gratos àqueles que nos ensinaram, àqueles que nos antecederam e que transmitiram para nós de forma gentil, de forma carinhosa, tudo aquilo que aprenderam, e esse arsenal com certeza deve ser carregado, esse manancial de conhecimentos carregado durante a vida inteira. E a humildade para sempre reconhecer que sim, nós temos as nossas limitações, nós temos os aspectos onde nós não vamos poder ajudar o paciente, pelo menos não da melhor forma, e esse conceito, esse critério de humildade, ele é muito importante e ele faz com que nós tenhamos um norteamento muito específico e muito criterioso. Esse é um dos itens que talvez os profissionais mais tenham dificuldade ao longo da sua vida, é de estabelecer um equilíbrio entre o trabalho e a sua vida pessoal. Nós todos sabemos que a medicina é uma profissão que absorve muito da atenção, da energia física, da energia mental e do tempo de cada um, onde nós, na grande maioria das vezes, passamos a grande maior parte do dia e algumas noites atentos, absorvidos e focados na nossa vida profissional. Mas há que se procurar ter um equilíbrio
entre a vida pessoal, a vida familiar e também a vida profissional. E também não nos esquecendo dos nossos amigos que nos dão sempre o suporte, que nos dão os conselhos ou que nos ouvem, apenas nos ouvem as nossas preocupações e as nossas angústias. Vamos também dedicar um tempo aos amigos, à família, e isso com certeza vai trazer um benefício muito grande. Então, concluindo, os melhores médicos, eles não exibem apenas habilidades técnicas extraordinárias, muito mais do que isso. Eles valorizam os seus mentores, que fornecem esses conhecimentos ao longo da vida. Os médicos são humildes e dotados de uma capacidade de criar e nutrir uma equipe com empatia e que partilha do sofrimento humano com dedicação e, em última análise, com amor pelos pacientes, pela família, pelos amigos e pelas pessoas em geral. Esses conceitos, esses pilares é que constituem um médico excelente. Na verdade, se nós formos resumir tudo, um bom médico, ele nada mais é do que uma boa pessoa que consegue reunir todos esses aspectos e aplicá-los à sua prática profissional. Muito obrigado a todos pela atenção.